boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da dieta de confinamento. Nós vamos falar dos alimentos concentrados. Peço desculpas para vocês por estar postando o vídeo um pouco atrasado, mas eu tive uma emergência aqui, tive que resolver um problema. Por isso que eu não consegui postar o vídeo às 7 horas como combinado, tá bom? Mas eu vou fazer o possível para isso não acontecer novamente. Ao contrário dos alimentos volumosos, os alimentos concentrados são pobres em fibras, mas são ricos nos outros nutrientes. São ricos em energia, em proteínas, em extrato etéreo, em gorduras, né, alguns deles, e em minerais. E alguns possuem os chamados minerais orgânicos. Né? E os alimentos concentrados, minerais, também pertencem a essa categoria, sendo eles orgânicos ou não. Por que a gente deve ou não, né, usar o concentrado no confinamento? Não é a primeira causa da gente usar, mas deveria ser, que é a correção da digestibilidade dos volumosos. Nós já falamos aqui que os volumosos são os alimentos mais baratos, né, e os bovinos são os únicos animais capazes de transformar a maior parte dos volumosos em proteína de alto valor biológico. Então, a gente atinge a máxima eficiência em termos de custo de arroba produzida quando a gente usa um alimento barato e com uma boa digestibilidade. Para isso, a gente precisa de um casamento perfeito entre volumoso e concentrado, utilizado da maneira correta. A segunda maneira, né, é a questão de aumento de desempenho. Então, quando a gente precisa de um desempenho maior do que o concentrado nos fornece, maior do que o volumoso nos fornece, a gente entra com o concentrado para conseguir adequar, né, a nossa disponibilidade de nutrientes à exigência daquele objetivo, daquela categoria de animal. E a terceira forma é a substituição de matéria seca. Então, a gente não tem opção de volumoso, usa uma dieta de alto concentrado. Tem crescido bastante essa técnica, apesar de ter sido bastante questionada aí no quesito financeiro e também no quesito de bem-estar animal. Afinal, a gente transforma o ruminante num animal não ruminante. O primeiro ponto que é muito importante para a gente utilizar o concentrado na alimentação de ruminantes é que esse concentrado ele precisa ser balanceado. Mas balanceado para o quê? Né? Então a gente precisa ter alguns dados para a gente saber qual que é o melhor concentrado para a gente usar. Dentre esses dados tem a categoria, né? Então idade, sexo, né? O desempenho, né? Que é o nosso objetivo. Eu quero esse animal ganhando 900 gramas, 1 quilo, 1,5 kg, vai depender da categoria. Né? Se for uma recria, a gente tem que ser um pouco mais modesto, para não ter o famoso animal bolinha. Se for um engorda, a gente pode abusar mais um pouco dos alimentos concentrados e, consequentemente, da energia, né? Mas a gente precisa ter em mente esse objetivo nosso. A gente precisa ter também em mente, com relação à utilização do concentrado, o nosso tempo de coxo. Por quê? Quando a gente usa muito concentrado, né, isso aí vai entrar no balanceamento, a gente acaba tendo uma acidose, né, mesmo que subclínica, mas a gente tem essa acidose e, como consequência, a gente tem uma laminite, né, que é uma inflamação das lâminas do casco, proporcionando um certo grau de estresse desse animal após 4 meses de exposição a dietas de alto concentrado, não só de alto concentrado, né, mas dietas com alto teor de concentrado, aí acima de 1% de concentrado. Toda vez que a gente for pensar em usar concentrado, a gente precisa pensar em adaptação. Nós precisamos lembrar que lá na natureza, lá no desenvolvimento do ruminante, ele não foi desenvolvido para digerir concentrado. A gente faz isso para realmente adaptar o nosso objetivo. Dentro dessa adaptação, nosso principal objetivo é evitar realmente os casos de acidose, como a gente falou aqui acima. E quando a gente está falando de adaptação, nós não estamos falando de acidose subclínica, não. Nós estamos falando de acidose clínica, e a acidose clínica ela é muito perigosa. Eu já vi casos aí de morrer 15, 20, 30% do lote com clostridiose, enterotoxemia, por falta de adaptação. Então, vamos ter
muito cuidado aí na utilização de altas quantidades de concentrado. Para evitar essa acidose, a gente pode lançar mão de algumas técnicas, por exemplo, tamponamento, né, onde a gente usa principalmente o bicarbonato. A gente tem que estar atento ao custo energético dessa utilização de bicarbonato. Às vezes ela pode afetar o nosso desempenho. Outro ponto muito importante também são outros tipos, né, tipos menos agressivos de tamponamento, por exemplo, as leveduras. Vem crescendo bastante esse tamponamento biológico. Tá bom? A gente tem visto, né, ser muito debatido essa questão de aditivos no concentrado. Quando que eu devo usar, ou qual que eu devo usar, né? E eu digo para vocês o seguinte: quanto maior for a energia da dieta, quanto mais alto for o nosso objetivo, mais importante é o aditivo, né? O objetivo está diretamente relacionado à energia, então quanto mais alta a energia, mais eu preciso de aditivos. E mais agressivos precisam ser esses aditivos. Um ponto que a gente precisa ficar muito atento: no ano passado a gente teve uma situação delicada aí a respeito, era a questão da proibição da virginamicina, né? Não só da virginamicina, né, mas da etilosina, alguns outros compostos também. Então, às vezes, pegar a gente no meio de um confinamento é meio complicado. Então, a gente tem que ficar sempre atento a quais aditivos estão realmente liberados, a quais estão pendentes aí, podendo ser proibidos. Isso pode desestabilizar o nosso confinamento. Já pensou lá uma alteração de aditivo no meio do confinamento, lá com 40, 50 dias de confinamento, boiada adaptadinha? Então, é um problema, né? Um perigo. A gente precisa tomar cuidado nos concentrados, principalmente com a questão dos resíduos. São concentrados? São, tem baixo teor de fibra, alguns, né? Mas o importante é que o resíduo tem uma variabilidade muito grande, então a gente precisa fazer a análise bromatológica, né, desse resíduo para ter certeza do que a gente tem e o que a gente precisa complementar. Outros cuidados são os fatores antinutricionais, né? A gente traz aí os casos clássicos da antitripsina na soja, também da sojina, né, que tem uma relação aí não muito legal com a ureia, está mais relacionada a baixa de consumo, mas a antitripsina está relacionada sim à quantidade de desempenho, né, ao desempenho desse animal. Então a gente tem que tomar cuidado com a concentração de soja na dieta. Algodão, o gocipol no algodão também é bem problemático, né? E o tanino no soro. Esses são os mais clássicos e os mais que a gente mais tem problema. Normalmente, com exceção do tanino, normalmente esses outros dois não levam à morte do animal, mas causam algum prejuízo de ordem de desempenho. Tá? E um outro problema muito comum, eu acho que vocês devem se lembrar aí há uns 3, 4 anos atrás, é o caso de botulismo lá no Mato Grosso, morreram 1.100 animais. Então, por quê? Armazenamento em condições não ideais, micotoxinas, toxinas bacterianas, isso aí pode ser muito perigoso. Então vamos tomar cuidado com o armazenamento, vamos fazer um armazenamento bom. Silo bolsa é muito bom, mas eu já encontrei tatu, né, que veio por baixo ali, furou a lona, tatu morto dentro do silo bolsa. E matéria orgânica em decomposição é um prato cheio para as clostridioses, para os botulismos da vida. Então, vamos tomar cuidado com relação a esse armazenamento aí. Qualquer dúvida que você tiver a respeito de concentrado, de como usar um outro concentrado que eu não falei aqui, de tamponamento, o quanto você usar de concentrado na dieta, manda um direct pra gente, vai ser um prazer responder você, tá bom? Se você quiser também, pode chamar a gente no WhatsApp, vou deixar o número na legenda aqui. Então, um grande abraço e até a próxima, e lembrando que o nosso próximo vídeo será sobre estruturas de confinamento, um assunto bem delicado, mas muito importante, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.